Brasil 1, Inglaterra 0. Nós estamos abrindo Canelada da Jovem Pan com o José Manuel de Barros, com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado, para a gente poder analisar essa estreia do Dorival Júnior. O Brasil venceu um trabalho do Southgate, que comanda a seleção da Inglaterra desde 2016. O Dorival Júnior chegou agora, é claro que a Inglaterra com seus desfalques, sem Harry Kane, sem Saka, mas mesmo assim, no coletivo, era para a Inglaterra ter vencido esse jogo. Eu não esperava esse resultado, essa vitória do Brasil. E você, José Manuel de Barros, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Gostou da seleção hoje, Zé? Muito, demais. As circunstâncias eram todas desfavoráveis, né? Ok, alguém vai falar, pô, não tinha o Harry Kane, não tinha o Saka, mas a seleção da Inglaterra tem uma grande geração, né? Tinha o Foden e tinha tantos outros, né? Bellingham, Gallagher, jogadores que vêm se destacando. Era uma seleção muito forte e você iniciou falando do principal ponto. Uma sequência de trabalho. Além de uma grande geração que a gente acompanha desde o sub-17 para o sub-20, que chega agora aos profissionais, a Inglaterra tem grandes jogadores. E assim, até nas entrevistas durante a semana do Dorival Júnior, dos jogadores, eu senti aquela preocupação que a gente também tinha. Olha, o Brasil está indo para enfrentar uma grande seleção mundial, uma seleção que está entre as melhores do mundo hoje. É a realidade, queiram ou não queiram, né? Até pelos resultados, pelo futebol apresentado. E a seleção brasileira teve 3-4 dias de preparação com um novo treinador, com um time diferente. O Dorival pensou numa espinha e acabou perdendo um jogador após o outro. Os dois principais goleiros, Alisson e Ederson, perdeu o melhor zagueiro, que é o Marquinhos. Aliás, os dois zagueiros, o Militão está fora, que seria titular da seleção brasileira, Casemiro, sem falar no Neymar, que já está fora há algum tempo. Mas também, então, vamos apagar essa coisa de desfalques na seleção da Inglaterra, porque o Brasil tem muito mais. Então, analisando a seleção brasileira o Dorival chegou essa semana, assumiu, fez alguns treinamentos com jogadores, vários estreantes com a camisa da seleção brasileira, e a bola rolou, cara. O Brasil teve ali uns 5 minutos de dificuldade, talvez 10, tá? Vamos colocar 10 aí, vamos dar uma colher de chá. De dificuldade para sair para o jogo, né? A falta de entrosamento, mas aos poucos foi mostrando personalidade. O que jogou o tal de Bruno Guimarães, cara? Pelo amor de Deus. O que jogou o tal de Lucas Paquetá, pelo amor de Deus. O João Gomes, um motorzinho, e o meio-campo é o coração do time, né? E o restante da equipe também trabalhou muito bem. E aí vem esse Endrick ainda com essa estrela, cara. Esse aí não cheira a gol, esse fede a gol. Nossa Senhora, entrou no jogo, no Wembley contra a Inglaterra e já faz gol com a camisa da seleção brasileira. E não precisou nem do Vinícius Júnior ser o Vinícius Júnior do Real Madrid, né? Brilhar daquele tamanho. Eu gostei do Rodrigo também, a movimentação dele, né? Mas assim, a gente vai falando durante o programa, mas o Piperno usou durante a transmissão uma frase que eu vou copiar agora, que eu gostei. Melhor do que encomenda a seleção brasileira para essa estreia do Dorival Júnior. O Bitrix 24. Fábio Piperno, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan com o Nilson César, todo o timaço da Jovem Pan, o Daniel Leão, o Pedro Henrique Sperber, o Guilherme Silva. Fábio Piperno, o que falar dessa estreia do Dorival Júnior com o pé direito, Brasil 1, Inglaterra 0, Piperno? Boa noite, Pedrinho, José Manuel, um abraço à nossa audiência. Vou assinar embaixo tudo que o Zé falou. E outra coisa, há alguns meses, não faz muito tempo assim, a gente falava de uma seleção brasileira que não dava conta de vencer aqui no Brasil a Venezuela. Era um Brasil que parecia assim irremediavelmente abraçado à mediocridade. Era uma seleção indo ladeira abaixo. O Brasil vem de 3 derrotas em eliminatórias, algo que não tem precedente na história do Brasil. O Brasil é a seleção brasileira é a 6ª colocada numa chave de 10 nas fracas eliminatórias sul-americanas. O Brasil tinha vexatoriamente se tornado um saco de pancada da nossa vizinhança aqui. Algo inadmissível. Aí o Brasil muda rapidamente isso para vencer a Inglaterra e o Wembley. Aí os mais críticos, aqueles, né, mais mal-humorados, vão dizer, mas era uma Inglaterra desfalcada, mas era uma Inglaterra que também não era isso tudo. Veja, a gente está falando de uma seleção inglesa que, queiramos ou não, é uma das melhores da Europa, uma seleção inglesa. E jogando em casa,
ela não costuma dar vexame, e ganhar em Wembley, independentemente da Inglaterra ter ou não desfalques, nunca foi algo banal. Então é diferente. Veja, quem ganhou da Inglaterra em Wembley hoje era uma seleção que outro dia não ganhava da Venezuela aqui no Brasil. Então, não é uma mudança assim que possa passar de forma incólume aí. Não, é uma mudança importante. Foi uma seleção brasileira que enfrentou uma seleção da Inglaterra que hoje fez o jogo de número 91 sob o comando do Southgate. Ele completa 91 no dia em que o técnico da seleção brasileira estreia. Então isso é relevante. Ah, tem muita coisa para ser acertada? É claro que sim. Se a gente pegar do goleiro ao volante do Brasil, provavelmente o único titular dessa turma seja o Danilo. Então foi uma seleção bastante desfalcada, foi uma seleção que acabou sendo remendada, mas o Dorival fez isso com competência. O Dorival trabalhou muito bem, é importante que se diga. Então, veja, não é motivos para sair estourando fogos pela Paulista. Ok, é verdade. Mas também não é irrelevante o que aconteceu hoje. Foi uma seleção brasileira, com um técnico estreante, com muitas caras novas, que vence a Inglaterra em Wembley, com um gol de um menino que certamente vai se tornar um dos grandes da seleção brasileira. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. E o garoto é tão diferente que ele se torna o mais jovem jogador do Brasil a fazer um gol em Wembley, o que também, convenhamos, não é uma história banal, uma história que certamente vai ser muito bem repercutida lá na Espanha pelo Marca, até mais do que aqui, e certamente Florentino Gomes está dando um sorriso a essa altura, de orelha a orelha. Rapaz, Endrick, apenas 17 anos, Brasil 1, Inglaterra 0. Florentino Pérez. Nossa. O chefão lá do Real Madrid, tá feliz da vida. Palmeiras, eu tava aqui comentando com o Zé Manuel, é como se fosse um gol do Palmeiras também, né? Esse gol do Endrick pela seleção brasileira. As redes sociais enlouqueceram. Completamente. Vieram abaixo, nossa. Gol do Brasil, gol do Palmeiras, né? O torcedor do Palmeiras também vibrando bastante aí nas redes sociais. Brasil 1, Inglaterra 0 em Wembley, gol de Endrick, apenas 17 anos de idade. Flávio Prado, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan, Flávio. Ontem a gente conversava no bate-pronto da Jovem Pan e a gente não esperava, né, essa vitória da seleção brasileira, como aconteceu em Wembley. Flávio, boa noite, bem-vindo ao Canelada. Boa noite, Pedro, boa noite, amigos. Mais que isso, né, quando o Brasil começou o jogo, os primeiros 10 minutos, deu a impressão que seria aquilo que a gente imaginava que seria mesmo. A Inglaterra em cima, o Brasil não conseguindo sair para jogar, uma dificuldade imensa. Aos poucos, o Brasil foi achando uma válvula de escape, e ela vinha através do Paquetá, que jornada do Paquetá. Poderia ter sido expulso, mas foi uma jornada extraordinária, o que denota mais ainda a falha, o erro do Diniz de não ter convocado o Paquetá. O Paquetá hoje foi o melhor jogador em campo para mim, foi uma atuação espetacular do Paquetá. E aí, com o Paquetá metendo bola, o Brasil começou a jogar pelo lado do campo, especialmente pelo Vinícius. Nem foi tão brilhante assim o Vinícius, mas incomodava, chegava. O Brasil criou 2 ou 3 oportunidades importantes já no primeiro tempo, né? E estava muito bem fechado o time do Brasil. João Gomes e o Bruno Guimarães, time muito bem fechado, lançava a bola, metia a bola segurou o Danilo também, né, para uma proteção maior por aquele setor. Ou seja, o Brasil fechou e jogou no contra-ataque. Não teve nada assim de e tal, mas fez direitinho e poderia ter virado o primeiro tempo já com a vitória. Segundo tempo, o Brasil continuou muito bem postado. Aí, essa aqui que é a fatura do cartão. Quando começaram as trocas, o Brasil leva a vantagem, porque aí o nível da Inglaterra cai muito, e o Brasil coloca gente do nível do Andrés Pereira, outro jogador que foi muito maltratado no Brasil. Ele entra, toma o lance do gol do Brasil. O Andrés Pereira toma a bola, mete a bola para o Vinícius, e o Endrick vai e a bola sobra para ele. O gol que ele fez foi um gol fácil. Mas a bola cai no pé de quem os deuses colocam. Isso aí, gente, é que a gente precisa prestar atenção. Foi um gol espetacular? Não. O simples, a bola voltou e caiu no pé dele. E aí tem que prestar muita atenção nesses sinais, sabe? A bola cair no pé do cara certo, ele tá lá no momento certo e tal. E depois, quando ele faz o gol, tem aquela explosão, obviamente, né? Porque, poxa vida, um gol em Wembley, naquela situação, percebeu que o Brasil ia ganhar o jogo. Aí ele tenta fazer uma graça, ele começa a dar uns dribles, mostrando tranquilidade. E aí, no final, Bellingham vai dar um abraço nele e tal.
Você nota que o cara já chegou, né? O cara já, pô, esse é diferente, esse é especial. Conclusão da história toda. O Brasil ganhou um titular. Pode ser no próximo jogo, acho que vai ser. Mas o Brasil já tem mais um jogador. Porque hoje nós não temos sobrando, sabe? Não tem sobrando, é muito assim, muito contadinho e tal. O Brasil já ganhou mais um titular. Já tem o Vinícius Júnior. Acho que o Paquetá é indiscutível. Sim, jogou muito hoje. Bruno Guimarães vai ficando cada vez mais indiscutível. Jogou muito hoje o Bruno Guimarães. Pois é, cada vez mais indiscutível. Depois do Paquetá foi o Bruno Guimarães. Flávio, Marquinhos é indiscutível. E tem mais um. e sobre isso que você falou, quando o Vinícius entra, o Brasil passa a ter um jogador mais parecido com aquele atacante de referência que o Brasil O Endrick, procura há né? muito tempo. Exatamente. Endrick. Porque O Vinícius. o Brasil... Ah, sim, desculpa, o Endrick. Porque quando o Brasil tinha o Vinícius, o Rodrigo, o Rafinha, então o Brasil tinha atacantes de movimentação, de mobilidade. Naquele momento passa, então, a contar com essa outra opção. Então, eu acho que você tem toda a razão, até porque se ele não for titular amanhã, depois, ele passa a se credenciar como talvez a primeira opção para momentos em que se exija um 9. Mas tá o Madrid querendo ou não em campo. Bellingham de um lado e aí esses três do outro, né? Endrick, Vini e Rodrigo. Bom resultado, baita resultado para a seleção brasileira, ainda considerando que o Southgate comanda o English Team, a seleção da Inglaterra, desde 2016. Quando o Tite chegou à seleção brasileira, o Southgate estava chegando na seleção da Inglaterra, então eles têm muito mais conjunto, mas o Brasil também tem muitos jogadores de qualidade. A gente viu um meio de campo com atletas da Premier League e um ataque La Liga. José Manuel de Barros. Então, eu gosto do Dorival porque ele simplifica as coisas. Dorival, ele trabalhou para esse jogo contra a Inglaterra, analisando o adversário e as dificuldades que foram apresentadas a ele, desde a convocação. Os jogadores que ele não pôde convocar da primeira vez e os jogadores que ele foi perdendo. Acho que com eles talvez ele adotaria a mesma estratégia para primeiro jogo, com pouco tempo de trabalho, ou seja, fazer o mais simples possível. Tanto é que os elogios que os jogadores fizeram ao Dorival Júnior, né, é que todo mundo entendeu o que ele queria. Treinou o time para jogar de várias formas, né? 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, que não importa muito depois que a bola rola, dizem muitos treinadores importantes, né? Mas o fato principal é que todos os jogadores entenderam de forma bem simples, bem fácil, o que queria o Dorival. Sem tempo para você treinar, não adianta você inventar. E ele não é um cara que inventa. Então mesmo, o Flávio falou, o Brasil jogou atrás, foi jogando no contra-ataque, e era para isso mesmo. Eu não sei se um trabalho longo seria diferente para jogar contra a Inglaterra no Wembley, jogando fora de casa. A não ser que você tivesse uma gama de grandes jogadores. O Brasil já foi com o Tele lá e passeou. Foi um dos jogos mais lindos que eu já vi na vida, antes da Copa do Mundo de 82, né, que o Brasil ficava com a bola no pé e botava a Inglaterra na roda ali no Wembley. Mas ele corretamente. Você olha para os números do jogo e vê equilíbrio dos dois tempos. E assim, o que foi mais legal, assim, o Brasil terminou o primeiro tempo e nós saímos o quê? Com aquela sensação de que devia ter vencido. Como é que não ganhou esse primeiro tempo? Bola na trave, oportunidades perdidas. Se o Brasil fizer... O Brasil podia ter feito 2, 3 gols na partida de hoje. Claro, a Inglaterra também teve as suas oportunidades. Mas você vê que o Brasil... Não é que ele ficou só lá atrás, não. Ele criou para fazer várias oportunidades. Agora, uma coisinha, Pedro, sem querer ser que mala e tal, mas a gente tem que falar isso. O Brasil é 8 ou 80. Pare de perder dinheiro no AliExpress. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Se você não é inscrito, pessoal, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, é importante. Inscreva-se no canal, deixa o seu like e comente aí o que você achou, né, da atuação da seleção brasileira nesse jogo contra a seleção da Inglaterra. É muito destaque, né, pro gol do Endrick. Um gol aí que deu a vitória da seleção brasileira e sem dúvidas, né, repercute demais pelo fato, né, do Endrick ser um jogador novo, tá começando agora, estreando pela seleção, né, ali, então conseguiu fazer o gol aí dando a vitória para a seleção brasileira e se tornando o jogador mais jovem, né, a marcar pela seleção lá em Endrick, né. Então comente aí, pessoal, o que você achou do jogo, né, em si do Brasil, beleza?
Mais tarde, pessoal, voltarei com as informações do Flamengo, beleza? Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, voltarei com informação do Mengão.